E aí, pessoal? Vamos dar sequência ao nosso estudo da composição química das células? A gente vê aqui nessa imagem um gráfico onde a gente percebe aí, onde a gente pode identificar os compostos químicos que estão presentes na célula e a gente pode fazer uma definição, olha só. A gente tem aqui os compostos inorgânicos, formados por água e pelos sais minerais, e os compostos orgânicos, que são constituídos pelas proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e os lipídios. Como vocês podem notar aí, a maior quantidade dos inorgânicos, da substância inorgânica que tem na nossa célula, é a água. Agora, quando fala de composto orgânico, o que tem maior quantidade são as proteínas, certo? Nós vamos começar falando sobre os carboidratos, tá? Então, vamos lá. Os carboidratos são conhecidos como açúcares, né? Popularmente são açúcares ou glicídios. Esses açúcares, pessoal, eles são produzidos no processo da reação química da fotossíntese, ok? Então, todos os carboidratos, a origem deles é a reação química da fotossíntese. Quais são as funções dos carboidratos? Os carboidratos eles podem ter funções energéticas, fonte e reserva de energia, e também pode estar presente em estruturas do nosso corpo, como a gente vai ver mais na frente. Então, ele pode servir como fonte e reserva energética e estrutural, fazendo parte aí, sendo matéria-prima de várias outras moléculas do nosso organismo. Vamos conhecer a composição química de um carboidrato. Todo carboidrato, ele vai ter na sua molécula esses elementos químicos aqui: carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vê aqui, olha só, os três elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente pode encontrar nos carboidratos. E esses elementos, eles vão se organizar formando compostos do tipo polidroxialdeído, várias hidroxilas, e junto a essa hidroxila a gente vê um composto do grupo dos aldeídos, ou polihidroxicetona, que são uma cadeia de hidroxilas, e junto a essa cadeia a gente encontra um composto do grupo das cetonas, ok? Então, essa é a fórmula geral dos carboidratos. CH2ON, onde esse N é um número que ele precisa ser maior ou igual a 3. E de acordo com a quantidade desses carbonos, a gente tem nomes, a gente tem a classificação dos carboidratos. Então, vamos ver aqui, olha só. Os carboidratos, eles vão ser classificados em 3 grupos. O grupo dos monossacarídeos, dos oligossacarídeos e dos polissacarídeos. Os monossacarídeos são o grupo dos carboidratos simples, certo? E eles podem ter na sua composição química de 3 a 7 carbonos, certo? E de acordo com a quantidade de carbonos, a gente tem os nomes desses monossacarídeos, beleza? Então, vamos seguir aqui comigo. Se o monossacarídeo tiver 3 carbonos, ele vai se chamar triose. 4 carbonos, tetrose. 5 carbonos, formando aí C5H10O5, a gente tem uma pentose. 6 carbonos, C6H12O6, a gente tem uma hexose. 7 carbonos, a gente tem uma heptose, C7H14O7. Todos esses monossacarídeos, eles são muito importantes, mas a gente vai dar destaque a esses 2 grupos aqui no nosso estudo dos compostos
orgânicos do grupo dos carboidratos, a gente vai destacar aí os monossacarídeos pentose, C5H10O5. A pentose, ela faz parte de estruturas do nosso corpo, é um monossacarídeo estrutural, que vai estar presente aí nas moléculas dos nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Vocês podem ver a videoaula sobre os ácidos nucleicos que vai ficar aí disponibilizado no canal para vocês. C6H12O6, que é um monossacarídeo energético. C6H12O6 é bem comum para vocês, né? Creio eu que é a molécula de glicose. Creio eu que vocês conhecem essa molécula já, né? Já foi comentado aí sobre a glicose, tá? Que é produzido lá, a molécula que é produzido aí no final do processo da etapa da fotossíntese. Bom, os monossacarídeos, eles vão ser formadores dos demais grupos dos oligossacarídeos e dos polissacarídeos. Vamos ver como isso vai acontecer. Olha só. Para formar os oligossacarídeos, eles vão ser formados pela união de 2 até 10 monossacarídeos, tá? Então, os monossacarídeos, eles vão se unir, vão se juntar. Agora, atenção, galera. Como que ocorre essa ligação glicosídica, que é a ligação que une os monossacarídeos? Vocês podem ver aqui que a gente tem uma cadeia, né, cíclica que termina com o OH. E desse lado aqui também um monossacarídeo que tem um OH. Quando esses dois monossacarídeos vão se unir, um hidrogênio dessa molécula vai se juntar com o OH dessa outra molécula e vão formar a molécula H2O. E essa molécula de H2O, ela vai sair para as duas cadeias aqui se juntarem, tá? Então, a gente tem a saída de uma molécula de água para haver a ligação glicosídica. Esse tipo de reação é chamado de reação por desidratação, síntese por desidratação, porque sai uma molécula de água para os monossacarídeos se juntarem. E aí a gente tem a ligação glicosídica, tá? Se eu tenho 2 monossacarídeos unidos, eu tenho os disacarídeos. Só que além dos disacarídeos, a gente pode ter união de 2 a 10 monossacarídeos para a gente classificar como um oligossacarídeo, ok? Os principais monossacarídeos que vão se juntar para formar aqui os principais disacarídeos são glicose. Uma molécula de glicose juntou com uma molécula de frutose para formar o disacarídeo sacarose, tá? E a gente tem a fonte aqui, cana-de-açúcar. Uma glicose pode se juntar também com a galactose para formar a lactose, que é o disacarídeo presente no leite. Uma glicose também pode se juntar com outra molécula de glicose para formar aí a maltose, ok? Tem aí a fonte, o malte, ok, gente? Então, esses são os principais disacarídeos. Lembrando que disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. Bom, para a gente finalizar, a gente tem os polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros. Polímeros são união que ocorrem acima de 10 monossacarídeos, certo? A união de 10 ou a mais monossacarídeos unidos, mais de 10 monossacarídeos unidos, a gente tem os polissacarídeos, que têm funções estruturais e também de reserva energética. Estruturais, onde que a gente vai encontrar essa estrutura? Por exemplo, na parede celular dos vegetais, a celulose é um polissacarídeo. E em nós, animais, a gente tem como reserva energética o glicogênio, que é também um polissacarídeo. Ok, galera?